O ano é 2005. Um jovem chamado Takashi Kotegawa, mais conhecido como BNF, estava em casa, observando os mercados, procurando por uma boa oportunidade para entrar em um trade. De repente, ele percebe uma oportunidade. A Mizou Securities estava vendendo 610 mil ações a 1 ien cada, o equivalente a 1 centavo por ação. Ele não pensou duas vezes e comprou 7.100 dessas ações. Pouco depois, o preço subiu e ele vendeu uma parte de sua posição. Mas BNF segurou o resto das ações até o dia seguinte. E quando o mercado finalmente abriu, a surpresa. Ele havia feito um lucro de 17 milhões de dólares. Mas por que isso aconteceu? E como o BNF conseguiu comprar as ações a um preço tão baixo? A verdade é que a Mizou Securities pretendia vender uma ação por 610 mil ienes, mas um trader que trabalhava para a empresa sem querer trocou esses dois números, resultando nesse preço tão baixo. Você pode até pensar que BNF apenas deu sorte de ter notado esse erro, mas ele se provou ser um ótimo trader. Continuou negociando e nos anos seguintes ultrapassou a marca de 150 milhões de dólares de lucro. Mas quem é Takashi Kotegawa? Qual a estratégia exata que ele usou? E será possível qualquer pessoa usar essa estratégia e obter lucro? Bora pro vídeo. Antes da gente analisar a estratégia que ele usou, é importante entender quem ele é e qual a abordagem de negociação que ele segue. Nascido no Japão, BNF começou a negociar ações na Bolsa de Valores de Tóquio durante o mercado de baixa de 2001. Ele começou com cerca de 15 mil dólares e ao longo do tempo, esse saldo cresceu para mais de 150 milhões de dólares. Apesar de ser um multimilionário, BNF permaneceu humilde, nunca comprando nada caro ou extravagante. Ele compartilhou algumas lições importantes que são fundamentais para obter lucro na profissão de trade. A primeira lição: a mentalidade é um dos aspectos mais importantes de uma negociação. Não aceitar prejuízos ou aumentar posições perdedoras são algumas das maneiras mais comuns que levam os traders a perderem dinheiro. É por isso que sempre que negocia, ele se mantém muito focado e não se distrai com nada. Sua lista de ações consiste em mais de 600 papéis e ele mantém de 30 a 70 posições abertas ao mesmo tempo. Monitorar constantemente essas posições requer muita concentração, pois fechar ou abrir posições no momento errado pode causar grandes perdas. BNF também utiliza o desempenho de suas posições para ter uma ideia melhor do sentimento atual do mercado e para onde os preços podem estar indo. A segunda lição é não se concentrar nos resultados. BNF disse em uma entrevista que se você se importa muito com o dinheiro, não vai conseguir se tornar um trader de sucesso. Segundo ele, é melhor perder 10 mil dólares em um trade bom do que lucrar 50 mil dólares em um trade ruim. Podemos concluir que seguir uma estratégia e suas regras é crucial para obter lucro em uma negociação. Mas então vamos ver como a estratégia funciona. Vamos primeiro analisar os princípios básicos. Para simplificar, a estratégia consiste em procurar por ações que estejam em tendência de baixa e então comprar essas ações no momento exato de uma reversão. Claro que saber o momento exato da reversão de uma ação é muito difícil. Então, para entender como e quando ele fez os trades, bora analisar com mais detalhes a estratégia. Se você pensou que a estratégia tinha a ver com análise fundamentalista, decidindo se a empresa estava subvalorizada com base em seus fundamentos, você errou. BNF na verdade usa principalmente análise técnica. Primeiro, ele olha as ações que mais se mexeram no dia ou no dia anterior e adiciona essas ações à sua lista de observação. Então ele passa a analisar o price action delas no time frame de 5 minutos. Em seguida, ele utiliza indicadores de momento, como por exemplo o MACD, para determinar quando a ação começará a se mover novamente. Normalmente ele mantém uma ação por 2 a 6 dias, mas às vezes mantém ações por mais de uma semana, dependendo das mudanças que o mercado faz. BNF também acha mais fácil negociar em mercados de baixa, porque ele acredita que existem mais oportunidades, já que em momentos de pânico as distorções são mais exageradas. BNF fez várias postagens em um fórum japonês explicando sua estratégia de forma detalhada. Uma dessas postagens dizia o seguinte: sempre que estiver buscando uma retração de curto prazo, você deve se concentrar na divergência da média móvel. Naturalmente, quanto maior a divergência, maiores as chances de a ação subir novamente. Ele também deu um exemplo disso, dizendo o seguinte: no mercado de baixa de 2001 e 2002, eu só olhava para ações que estavam pelo menos 20% abaixo da média móvel de 25 dias, sendo que 35% era um nível relativamente seguro para comprar. O preço então subia, e nesse momento eu fechava a posição com lucro. Nesse momento a divergência diminuía, passando de 35% para 15%,
mas depois de um tempo o preço caía novamente, 30% abaixo da média móvel, reiniciando o ciclo. No entanto, depois de afirmar isso, ele também disse que no ano seguinte não tiveram muitas oportunidades de ações com grandes divergências. Ele ainda acrescentou que era mais comum ver ações se recuperando com uma divergência de apenas 15%. Isso também dependia muito do setor de cada ação, pois algumas ações eram mais propensas a ter divergências maiores do que outras. Agora vamos dar uma olhada no TradingView e examinar alguns exemplos para você entender melhor a estratégia. Vamos primeiro adicionar os indicadores ao gráfico. O primeiro indicador que adicionaremos é a média móvel. Nas postagens e entrevistas, BNF não especifica se usa uma média móvel exponencial ou uma média móvel simples. Então adicionaremos uma média móvel simples, pois é o mais comum. Vamos até a guia de pesquisa de indicadores e pesquisar pelo indicador de média móvel. Selecionamos o indicador e adicionamos ele ao gráfico. O segundo indicador que vamos adicionar é o MACD. Agora vamos alterar os indicadores para replicar o estilo de trade de Takashi. Primeiro vamos em configurações de indicador da média móvel e alteraremos o período para 25. Em seguida vamos mudar a cor da linha para torná-la mais visível. Agora vamos alterar as configurações de indicador MACD. Clique nas configurações e vá para a guia de estilo. Desmarcaremos o MACD e a linha de sinal. Agora vamos dar uma olhada em uma entrada seguindo a estratégia. Esse aqui é o SoftBank no gráfico diário. Vemos que a tendência geral do mercado é de baixo. Levando isso em consideração, vamos mudar para o time frame de 5 ou 15 minutos. Vai depender do setor da ação. Para demonstração, usaremos o time frame de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, podemos ver que houve uma grande divergência entre o preço e a média móvel. Se olharmos para o Price Action, vemos que o preço começou a subir. BNF também usa linhas de suporte e resistência básicas, então desenharemos esses pontos no gráfico. Como você pode ver, o preço claramente começou a subir. Finalmente, se a gente olhar para o indicador MACD, vemos que o histograma também está indicando uma reversão de tendência. Com base nesses sinais, entramos na operação. Não está claro qual é a estratégia exata para definir o stop loss que BNF usa, então colocaremos o stop loss na última mínima relevante. Takashi geralmente não usa um take profit pré-determinado. Ele sai da operação com base no que o gráfico indica e nas condições de mercado atuais. Portanto, vamos observar isso aí com base nas condições de mercado. Vemos aqui que, após um grande aumento no preço, o histograma do MACD ficou vermelho. E também vemos que sempre que o histograma se torna positivo, o valor é muito baixo. Além disso, passaram cerca de 4 dias, e como o BNF normalmente mantém uma posição por cerca de 3 dias, isso também indica que pode ser um bom momento para sair. Portanto, vamos definir o nosso take profit aqui e sair do trade. Agora vamos dar uma olhada com o que aconteceu com o preço depois que a gente saiu da operação. BNF segue a filosofia de manter um gráfico simples, ao invés de fazer análises extremamente complicadas. É melhor identificar padrões simples de compra e negociar com base neles. Vamos ver um exemplo. Como você pode ver no gráfico, podemos ver que o preço está em alta, fazendo máximas mais altas e mínimas mais altas, o que torna mais fácil determinar quando entrar em uma posição. BNF também desenvolveu uma nova estratégia para mercados em alta. Ele percebeu que algumas empresas que faziam parte do índice japonês subiam antes do que outras, e ele aproveitava esse atraso para lucrar. O problema é que essas oportunidades aconteciam pouco, mas ele ainda conseguiu lucrar mais de 10 milhões de dólares com essa estratégia. Mas foi só em 2008 que algo aconteceu. Uma crise nos Estados Unidos desabou todos os mercados. BNF aproveitou o sangue e aplicou sua estratégia nas ações do Lehman Brothers. O que ele não esperava é que as regras nos Estados Unidos eram diferentes das do Japão. O Lehman Brothers faliu, e seu trade de 6 milhões de dólares viraram zero. BNF prometeu nunca mais operar no mercado americano, mas não deixou-se abalar. Ao ver o índice do Japão despencar, não pensou duas vezes, começou a comprar. Depois de investir 64 milhões de dólares, BNF finalmente começou a ver resultados. Os preços começaram a recuar. Sua estratégia funcionou mais uma vez. Em 3 dias ele embolsou mais de 12 milhões de dólares de lucro e se consagrou um dos maiores traders da história. Lembre-se de que essas estratégias foram comentadas por BNF em um fórum e, segundo ele, usadas apenas no mercado japonês. Então, sempre teste as estratégias antes de usá-las em uma conta real. Apesar de ser consistente, o modo de operar de BNF só gerou grandes resultados para ele em momentos de grandes crises, e porque ele tinha muito capital para investir. Mas se você não quer esperar grandes crises e quer aprender a operar e ganhar dinheiro do mesmo jeito que os bancos, é só clicar nesse vídeo aqui.